Fala galera, tá no ar o Fala Gé. Menino, que saudade que eu tava de vocês. Pasmem, mas eu estava morrendo de saudade. Eu acho que fazia tempo que eu não ficava muito tempo sumida aqui, né? Mas aí eu tive umas coisinhas no off. E aí me pediram de gravar, mas estamos de volta. Estamos de volta já em clima de jogo do Brasil. Assim, por incrível que pareça, como no último vídeo. Mas eu vou atualizar vocês de tudo que aconteceu nesses últimos dias. Muitas informações talvez, ou não. A gente vai pontuar aqui, né, os que mais hyparam, os que foram mais comentados. E é claro que a gente não tinha como não falar da entrevista do Zé Felipe, exatamente, lá pro Léo Dias. Zé Felipe, assim, amo, sem filtro nenhum. E aí ele fala da entrevista, né, durante essa entrevista, sobre o relacionamento dele com a Virgínia, que eles são muito amigos, que quando ele terminou com a Ana Castela, ela foi lá com um carro de som, tocando a música dela, perguntando se eles já tinham terminado. Ele disse que chegava a vez dela, e chegou. Ele até brincou, né, também ele respondeu, fica bem, quando ela terminou e fez aquele post. Isso gera muito dessa intimidade deles. Ele fala, inclusive, que se soubesse que ela era tão legal, ele não tinha terminado, porque quem terminou foi ele. Mas ele deixou bem claro que não tem volta, que ela não é a pessoa que ele conheceu antes, né? E assim como ele também não é mais a pessoa que ela conheceu, que os dois eram muito novos e eles amadureceram bastante. E aí, no ritmo de Copa, a gente precisa falar de uma situação que ficou assim muito comentada nas redes. Por quê? Porque a gente tem o nosso jogador, Rafinha, e ele joga no Barcelona. E ele é considerado o terceiro mais bem pago do Barcelona. Mas, Giovana, por que ele ficou em alta? Eu vou contar. Vampeta, ex-jogador, disse que Rafinha está passando por uma situação de crise financeira. E aí você imagina, uma pessoa que joga no nível que ele joga, no time que ele joga, está passando por uma situação de crise financeira, os gastos foram muito absurdos e realmente a conta não tá fechando, não tá batendo. E a conta realmente não tá fechando. E aí surgiram várias especulações e uma dessas hipóteses foi dito que tudo indicava, não se sabe ao certo ainda, tá, gente? Saiu lá, se eu não me engano, foi na Subcelebrities, que tudo indica que essa crise financeira diz a respeito da esposa, do pai e do sogro. Mas principalmente a respeito da esposa gastando demais, viajando demais. E aí ele foi responder um comentário que tinham deixado a respeito disso. E ele disse que, você tome cuidado sobre o que você tá falando, sem provas, tudo mais, porque a vida não é assim, né? E tudo se resolve na justiça. Ele deixou bem claro que não era, negou, assim, que era mentira, mas ele também não teve um pronunciamento oficial. Vale lembrar, né, que ele está fora da Copa, pelo menos afastado, por uma lesão. E aí teve também nossa queridíssima apresentadora Sabrina Sato, a Mais, anunciando que está grávida, né? Ela que tá no relacionamento com o Nicolas Prates. Ele tá até atuando agora na novela das 6, maravilhosamente bem. E aí um outro assunto que tomou conta, assim, ainda tá bombando aí nas redes, foi o empresário Branco Rodrigo. Por quê? Porque ele teve uma fala lá em 2020 contra a ex-BBB vencedora. Ela é ex-BBB, mas antes de ser ex-BBB ela também é médica, a Thelminha, e ele teve falas preconceituosas e racistas contra ela, né? E aí ela movia esse processo contra ele desde essa época de 2020. Ela ganhou o processo e aí ele gravou vários sequência de stories, né, se desculpando e tudo mais, se pronunciando. E aí a Xuxa respondeu dizendo que ele estava certo em assumir o erro e tudo mais. E aí isso repercute um pouco. Muita gente também teve uma repercussão negativa sobre o fato que ele se desculpou só porque ele tinha perdido o processo, que caso ele tivesse ganho, ele não teria feito isso, né? Então muita gente acabou levando por esse lado. Mas aí, o processo ganho, ele não tem mais o que fazer realmente, a não ser se desculpar por aquilo que ele falou. Começou falando do Zé, né? Pois é, falando em ex, teve também Bruna Marquezine. Por quê? Porque ela relembrou de como foi o relacionamento dela com o Neymar. Em uma entrevista ela fala que esse foi um dos momentos mais difíceis para ela e de maior exposição. Por quê? Porque na época ela tinha apenas 18 anos, né? Ela era uma menina e ela estava assumindo o protagonismo
do personagem que ela iria fazer em I Love Paraisópolis. Então, ela estava muito exposta a tudo, tanto na questão do relacionamento, quanto na questão da novela, das gravações. E ela disse que isso acabou gerando alguns traumas nela, que ela precisou fazer um tratamento, e que para ela, de todas essas fases que ela teve durante a carreira e a vida dela em si, esse para ela realmente foi um dos momentos mais difíceis que ela teve, assim, de lidar mesmo. Uma outra notícia quentíssima que saiu hoje foi o fato de que os carros, né, os veículos da Hickman Serviços, que é a empresa ligada à Ana Hickman, todos foram bloqueados pela justiça devido a uma cobrança de R$117 mil em cheque sem fundo. E aí, essa dívida, eles atribuíram, né, até a própria defesa da Ana Hickman se manifestou a respeito disso, disse que essas dívidas não têm nada a ver com ela, não são nada a respeito dela. Vai lembrar que a Ana Hickman tinha um relacionamento com o Alexandre, e aí, quando esse relacionamento terminou, várias e várias coisas vieram à tona. Agressões psicológicas, físicas, e aí essa questão de várias e várias dívidas, né? E aí a dos carros, dos veículos, não foi a primeira e não está sendo a primeira a aparecer, e a defesa atribuiu essas dívidas a ele, disse novamente que ela não tem nada a ver com isso, que a dívida é totalmente do Alexandre Correia, ao então ex-marido, e a gente vai ficar acompanhando para ver que desenrolar vai tomar tudo isso. A gente não tem como não finalizar o vídeo de hoje falando a respeito do jogo de mais tarde, porque nem mais já foi confirmado, a mãe do Ender já soltou a sua bela e velha direta pro Ancelotti, porque ela gravou um vídeo nos stories dizendo que estava aqui nos Estados Unidos e queria ver ele jogando, queria que ele estivesse sendo convocado, né, como titular hoje. Vamos ver se vai ser. Então a gente tá aí, meu palpite 2-0 hoje pro Brasil, eu acho, né? Então a gente vai ver como que vai ser o jogo hoje e aguardar para que nós consigamos, em nome de Jesus, um bom resultado e sair à frente do nosso grupo. Tentei atualizar um pouco vocês de alguns assuntos pontuais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!